Então, esses agradecimentos são muito importantes porque nós aqui somos uma equipe, né? Nós trabalhamos todos juntos para manter uma casa que, na verdade, era toda polarizada no Seu Nelo. O Seu Nelo era o centro de tudo, ele fazia todas as radiações, fazia tudo sozinho, até tocava as músicas naquela vitrola ali, ele que tocava, não tinha ninguém para fazer a sonoplastia, né? Ele era, assim, o centro de tudo, em todos os sentidos, no trabalho espiritual e também no trabalho social. Então, tendo agradecido aos meus companheiros, né, de jornada aqui no centro, eu quero agradecer a vocês que nos acompanham como fiéis companheiros do Nelo, né? A gente sabe que a presença dele era muito forte, então eram multidões, né? Porque ele atraía pela própria liderança, pelo próprio carisma. E nós, durante 69 anos, continuamos. Mas a gente sabe que as pessoas estão em menor número, né? A gente tem toda essa questão de estar divulgando sempre, tentando conquistar novas pessoas para o nosso trabalho e tal. Eu vou contar um caso bem interessante aqui. Eu com a minha tia Conceição, que é uma pessoa que eu tenho que agradecer e para quem eu peço palmas também, porque ela é filha do Seu Nelo. Ela é filha do Seu Nelo. Eu falo para ela, você é a filha do dono. Eu brinco com ela. Então, eu e minha tia estávamos aqui numa irradiação, assim, daquelas quando está um tempo frio, com pouca gente, 8 horas da noite, né, tia? E assim, falando, gente, até quando nós teremos pessoas com essa força, com essa disposição, com essa perseverança de vir e tal? Aí nós estávamos assim, será que a gente consegue? Estávamos numa conversa desse tipo. Tipo assim, 8h30 da noite batem no vidro ali. Aí eu fui olhar na janelinha, uma pessoa assim, aqui ainda é a casa do Seu Nelo? Aí nós olhamos uma para a outra e falamos, é a casa do Seu Nelo aqui. Ainda teve quem veio procurar a casa do Seu Nelo, depois de tantas décadas, sabe? Então, é uma força muito grande que existe aqui na nossa casa, né? É uma força, eu acho que essa egrégora toda, acompanhada pela espiritualidade, que faz com que as pessoas se lembrem. Teve gente que veio aqui e falou, olha, minha avó vinha aqui. Agora, eu gostaria de seguir uma coisa mais espiritual, eu gostaria de ter assim, acompanhar de forma mais espiritual a minha vida, eu estou achando que eu estou precisando, e eu achei melhor vir aqui, que aqui eu confio, minha avó frequentou, minha mãe frequentou, né? Então nós temos, com a graça de Deus e da divina espiritualidade, a conduta que traz as pessoas de volta, felizes por voltarem, porque para nós prevalece a verdade. Ninguém aqui nunca iludiu, nunca criou cenários que levassem as pessoas a ficarem com crendices, fantasias. Nunca teve isso. O Seu Nelo foi o primeiro a nos ensinar que é para dentro de nós, né? É com a nossa força pessoal que as coisas acontecem. Então, essa verdade prevaleceu e as pessoas vão retornam às outras gerações, né? E nós temos uma geração que é do tempo do Nelo. Gente, a Alberta está aqui hoje. Alberta, ela vinha aqui adolescente, com a Terezinha Galvão Conceição, que já está do outro lado, mas deve estar aqui hoje. Ela não faltava. Obrigada. Então nós temos aqui, na hora do hino nós vamos cantar, né, Alberta? Porque a gente canta junto lá em cima. Então, gente, são todas essas coisas. Nós temos uma longa história, tão longa, que eu falei para eles, eu escrevi ontem para ver o que eu ia falar com vocês, não gostei de nada. Mas eu lembrei de 2 coisas que eu apresentei uma outra vez e que retratam muito bem
dois aspectos de Seu Nelo. Um é a visão de quem vem no centro em busca dele, que é o capítulo 1 do livro O Segredo Já é uma Prece, da Bruna Matteucci. Nesse capítulo 1, ela descreve como foi o primeiro dia que ela viu o Seu Nelo. Então, eu vou ler esse capítulo em homenagem a vocês, aqueles que chegaram aqui quando ele ainda estava presente, aqueles que continuam vendo aqui, agora que ele está no mundo espiritual. Depois, eu vou ler é uma espécie de um documento, porque ela conseguiu sintetizar muito bem a impressão que ele nos causava, né? O modo como ele era visto pelo povo ali. E o segundo é um artigo de jornal da Dona Maria Janone, diretora do Batuíra, em que ela escreve num jornal lá de Poá, em 1985, para contar para o pessoal dali da comunidade o que ia acontecer no Abrigo Batuíra, que era o famoso piquenique, que as pessoas daqui do centro iam para conviver com as crianças, ver a obra e tudo mais. Então eu vou ler também, que sintetiza tudo em relação ao trabalho social que ele fez. Então eu pediria que vocês tivessem um pouquinho de paciência com a leitura, atentamente, como se fosse um e-book, tá? Eu vou falando e vocês pode fechar o olhinho, mentalizar lá o que eu estou lendo. É uma aventura literária, tá? Então eu vou fazer isso agora. Se você quiser colocar aqui agora. Eu vou sentar como uma narradora de histórias, tá, gente? Porque tem que virar a página. Então vamos lá. O capítulo que se chama Meu Mestre Ilo Otani, Nelo. Então ela começa assim. Em 1939, com 17 anos, recebi de Deus a graça de conhecer meu querido mestre. Um belo dia, uma vizinha pediu para minha mãe que a acompanhasse para conhecer um centro de radiação mental, onde havia um mestre que falava sobre o poder do pensamento. Ela hesitou um pouco, mas consentiu. E eu fui aos pulos, fascinada com a ideia do novo e a possibilidade de melhorar as condições precárias da minha família. Quando lá chegamos, o salão estava repleto e, naturalmente, todos buscavam soluções para as suas necessidades materiais. Sentamos na última fileira de cadeiras. Reinava um zum, zum, zum de vozes. Imaginei que ia aparecer um eremita, com roupas estranhas, barbas longas, olhar distante. Mas qual não foi a minha surpresa quando entrou no salão um homem vestido com as roupas da nossa época, calvo, olhar atento e profundo. Permaneceu calado o tempo suficiente para que todos silenciassem. O silêncio já é uma prece. Agora procurai cessar toda a agitação física, mental e emocional, disse ele. Fiquei presa ao seu olhar. Atenciosamente devorava suas palavras. Sentia-me acabando de atravessar um deserto árido e agora encontrava água pura e cristalina. Tal a veracidade das suas afirmações. Era tão autêntico que às vezes até chegava a nos chocar. Dizia: quero deixar bem claro que aqui não oferecemos muletas, nem adivinhos,
e nem milagres, pois o verdadeiro milagre está dentro de nós. Procurai a verdade através da meditação diária, estabelecendo um contato direto com sua própria espiritualidade. Esclareceu-nos sobre as leis kármicas de causa e efeito, responsabilizando-nos pelos nossos sofrimentos, explicando-nos que era um resultado da nossa ignorância das leis espirituais. Nunca atribuiu culpa aos espíritos obsessores, encosto, inveja de vizinhos. Ano após ano, fomos sendo orientados e educando a nossa mente, nossas emoções, nossas palavras. Sempre fazia questão de colocar no nosso consciente que a base principal de tudo é a eliminação lenta e contínua dos verdadeiros inimigos que residem em nós, e enumerava a raiva, o ciúme, a inveja, o ódio, o medo, a revolta, o orgulho, a maledicência. Dizia: não pensem que se livrar-se desses inimigos será fácil. É preciso um persistente espírito de luta e a conscientização do mal que eles produzem em nós mesmos e nos nossos semelhantes. Afirmava: querem mudar de vida? Mudem seu modo de pensar. Para receber, primeiro você tem que dar e praticar a verdadeira caridade, que é compreender e respeitar os semelhantes. E acrescentava: não é se retirando da vida que alcançamos a iluminação, mas participando dela intensamente de corpo e alma, vencendo os obstáculos. E quando lhe perguntavam que religião é essa, dizia: nenhuma. É a libertação de dogmas, rituais, rótulos, talismãs e dos condicionamentos desnecessários. O meu mestre nasceu no dia 12 de junho de 1898 e desencarnou em 23 de agosto de 1953, em uma das viagens que fazia para o litoral norte, levando mantimentos, roupas, remédios, material escolar para a população local. Fundou escolas, forneceu material de pesca aos trabalhadores locais em São Sebastião e nas ilhas Búzios e Vitória, que naquele tempo eram completamente ignorados pelas autoridades. Alguns meses antes de partir, ele nos advertiu: não percam seu tempo, porque não posso perder o meu. Brevemente partirei, e saibam que aqueles que aqui estão apenas para resolver seus problemas materiais se afastarão, mas aqueles que permanecerão darão continuidade à nossa obra. Não só continuar a esclarecer, vibrar para todos os setores da humanidade, paz, equilíbrio e despertar da espiritualidade, como praticar a caridade junto a instituições sociais, com a missão de atender crianças em desamparo. Meu mestre fez um trabalho discreto, nunca permitiu repórteres ou publicidade. Curas extraordinárias aconteceram, mas não como milagres, mas sim como resultado da persistência das práticas recomendadas. A sua partida foi apenas do corpo físico, porque seu espírito dinâmico e trabalhador continua ao nosso lado,
nos intuindo e guiando mentalmente. A semente foi pura e por isso germinou. Bruna Matteucci, 1981. Gostaram? Dedicado a vocês, aqueles que estão aqui, que um dia chegaram, alguns conseguiram ter a glória de ver essa pessoa entrando, né? E fazendo os trabalhos. Outros estão aqui graças à fé no Espírito dele. Agora, não querendo abusar da sua paciência, eu vou falar sobre o trabalho social de Seu Nelo. E para isso, nada melhor do que Dona Maria Janone. Dona Maria Janone, que dirigiu o Abrigo Batuíra, né, por décadas, que morreu com mais de 100 anos, porque eu acho que ela estava assim querendo tanto participar dessa grande obra, né, que foi o Batuíra, que ela durou mais de 100 anos aqui entre nós, né? Mas durante muito tempo nós estivemos estreitamente ligados ao Batuíra, né, com as festas que fazíamos lá e tudo mais. Então, nessa ocasião, ela escreveu para o jornal, como eu falei para vocês. O jornal se chama Notícias de Poá. E o texto se chama Quem Foi Nelo? E ela fala assim: Nelo não foi. Ela começa assim: Nelo não foi, Nelo ainda é. Um símbolo vivo, uma luz que brilha intensamente, propagando num sopro constante, avivando a centelha divina em todas as criaturas que tiveram a felicidade de receber seus ensinamentos, simples e práticos, que libertam as criaturas da ignorância, revelando-lhes as forças da mente e das vibrações positivas através da fé. Há longos anos, uma multidão de criaturas tem sido beneficiada. Começaram essas graças quando o mestre Nelo ainda estava no corpo físico e continua agora em espírito a beneficiar todo aquele que põe em prática os ensinamentos que ministrou em vida. Nelo, com aquele séquito de criaturas prontas a segui-lo, refletiu sobre a necessidade de aproveitar aquele manancial poderoso, canalizando-o para um trabalho assistencial. Quis a lei divina que ele fosse inteirado das necessidades prementes do Abrigo Batuíra em Poá, que lutava para se firmar no campo socioeconômico. Fez uma visita ao Abrigo Batuíra e constatou a real necessidade. Muita pobreza, faltava tudo. O que sobrava era muito amor, porquanto, ao lado das necessidades, havia carinho, paz, muita esperança e até alegria. Comoveu-se Nelo, e de acordo com os ensinamentos do Evangelho, a religião sem obras nada vale, ou ainda, a fé sem obras é morta, começou a união de fé e obras. Nessa missão, dizia aos seus seguidores: as crianças desamparadas são como altares onde depositamos as nossas dádivas. Com entusiasmo geral, começou o trabalho. Além de suprir as necessidades urgentes da obra, começou também a construir. Achou que primeiramente deveria construir a casa de oração, coluna mestra de tudo o que devia ser realizado. Em seguida sucederam-se
Casa das meninas, salão de refeitório e cozinha, oficina de serralheria, grupo escolar. Tudo isso feito simultaneamente ao trabalho assistencial desenvolvido no litoral, onde foi adquirida uma propriedade para a colônia de férias no bairro de São Francisco, em São Sebastião. Desenvolveu-se um trabalho de assistência no bairro de São Francisco, que se estendeu para a Ilha dos Búzios, Ilha Vitória e diversos pontos da Ilhabela, como Rosário, Sombrio, Poço, Bonete, Castelhano e outros. O trabalho no litoral norte foi de grande importância e marcante no desenvolvimento dos lugares onde Nelo e sua comitiva se fez presente. Foi realizado com audácia e muita coragem, enfrentando as longas travessias, nem sempre com mar favorável, temporais e grandes dificuldades no acesso às ilhas, onde até então a população vivia isolada, sem embarcações capazes de enfrentar as viagens, vindo dificilmente ao continente. Havia privações, quase nudez, sem recursos médicos, sem escolas e tudo mais. Inteirado da miséria daquela gente, Nelo convocou os frequentadores do Centro de Radiação Mental Rogério Vilares, pediu ajuda para ir em socorro dos habitantes das ilhas dos Búzios e Vitória. Arregimentaram-se forças humanas e, como que por encanto, surgiram os donativos de toda a espécie. Roupas, alimentos, louças, utensílios domésticos, colchões, camas, remédios, enfim, um movimento de solidariedade fraterna impressionante. Leais companheiros o acompanharam nessas difíceis tarefas, desempenhada com entusiasmo e alegria, enfrentadas heroicamente pelos companheiros José Amaral, Antônio Teves e seu irmão, Gomes e muitos outros. Foi construído um barco com capacidade para grandes cargas, que ia sempre abarrotado de donativos. Foi fundada a primeira escola na Ilha dos Búzios e também na Ilha Vitória, com todo o aparelhamento necessário. Professoras abnegadas alfabetizaram as crianças, que se revelaram muito inteligentes. Nelo, com seu dinamismo, ajudado pelos companheiros, instalou luz elétrica a motor, canalizou água nas instalações das escolas, construiu uma dependência para armazenamentos. Foram oferecidos motores de popa para as pequenas embarcações, permitindo o intercâmbio entre as ilhas e com o continente, iniciando-se o comércio. No bairro de São Francisco, Nelo instituiu a pesca com vários barcos e redes, dando oportunidades de trabalho. Mais uma escola foi fundada no bairro de São Francisco, cujas crianças anteriormente iam a pé para as escolas de São Sebastião, numa distância de 5 quilômetros. Todas as escolas funcionaram legalmente, registradas na Secretaria da Educação, fornecendo diplomas de 4ª série, conclusão do primário. Muitos alunos empregaram-se nos barcos de pesca e da marinha, e no comércio em Santos e São Sebastião. Nelo perdeu a vida, como bom soldado, na luta, defendendo seu ideal altruístico. Com destino ao litoral norte, levando material para instalação de água e eletricidade em mais uma escola a ser inaugurada na Praia do Poço, na Ilhabela, sua tão útil vida
foi arrebatada num desastre na Via Dutra, enchendo de tristeza e desolação todos os seus adeptos e familiares que o amavam. Entretanto, houve estreita união entre todos os associados do Centro de Radiação Mental Rogério Vilares e apoio integral da família de Nelo, que não fraquejou em momento algum, mantendo vivo o trabalho edificante do grande mestre. E assim, continua o Centro de Radiação Mental Rogério Vilares, presidido com acerto e dedicação pelo seu filho Oswaldo Ottani, com capacidade e perseverança, qualidades herdadas de seu pai, prosseguindo, dando continuidade ao mesmo pensamento e filosofia que seu saudoso pai deixou no coração e na memória de todos aqueles que o conheceram. Maria Janone, 1985. Maravilha, né? Eu acho que ela conseguiu escrever sinteticamente tudo muito bem, né? Então a gente viu aí os aspectos principais da vida do seu Nelo. Eu que sou a neta dele, a filha, a Magda que é neta dele, somos assim representantes da família que tivemos entre nós uma pessoa de uma autenticidade impressionante, uma honestidade total e absoluta, né? A ponto de nós estarmos envolvidos nesse trabalho até hoje, né? Ele era aquilo que ele era conosco, ele era com todos os outros. E a nossa família passou décadas passando o Natal com as crianças. Ele não ficava em casa no Natal, ele ia para o Abrigo Batuíra e nós íamos atrás. O almoço de Natal era junto naquele salão enorme, junto com as crianças, né, e toda a diretoria, todo mundo ali com todas aquelas delícias do Natal, as crianças com o Papai Noel, recebiam. Ele já ficava lá de noite para distribuir os presentes, Papai Noel, de manhã tinha um almoço e nós íamos lá anos e anos, até depois que ele faleceu a gente ia, porque a gente já estava tão acostumado que a gente nem fazia em casa, já fazia lá sempre, né? Então é assim, é um conjunto de um pai de família maravilhoso, com um líder espiritual maravilhoso, com um herói em termos de trabalho social, que até hoje a gente não encontra quem enfrente todas essas condições para levar, né, ajuda às pessoas. Parabéns a nós todos aqui do centro, que nesse momento nós trabalhávamos muito unidos, era um povo bem grande, né? Então dava para sustentar uma instituição. A instituição foi sustentada há muitos anos pelo Centro de Radiação Mental Rogério Vilares, onde estamos hoje, né? Homenageando todas essas pessoas. Eu quero então agora dar continuidade à nossa homenagem, espero que vocês tenham gostado, e eu gostaria de, antes de passar para uma outra etapa, que seriam as práticas dele, que sinteticamente nós vamos rever, eu queria fazer ainda alguns agradecimentos. Eu quero agradecer a Magda, minha prima, filha do Albino, que é filho do Nelo do meio, né? Que o acompanhava nessas viagens mar adentro, mar afora. E chegou, inclusive, a escrever. Oi? O Albino era um companheiro dele. Eles eram, porque ele era um pouco mais que um adolescente na época, então ele gostava de fazer as aventuras com o pai. Está aqui também a esposa do meu tio, que é a Adelina, né? Que foi criada dentro do abrigo com as crianças. Então, ela é um grande testemunho do trabalho maravilhoso que o Batuíra fez, de como nós éramos integrados com o abrigo Batuíra, né? A Adelina veio para a nossa família, é a mãe da Magda, né? Então, houve uma integração muito grande de todos nós. E, atualmente, nós estamos aqui com uma equipe. O Ronaldo vai fazer uma pequena palestra sobre água fluidificada, bem simples, e o Abel depois vai fazer a oração. Mas antes, eu queria saber se o Jefferson quer falar algumas palavrinhas.
depois o Alexandre e a Lenise, se querem falar algumas palavrinhas para o povo. Vocês estão me ouvindo? Ele grita, não precisa. Eu falo muito alto. Ele é bom. O microfone vai ficar mais complicado, porque eu treino todo dia. Toda vez que eu venho aqui na casa do Seu Nelo, eu fico emocionado e não é à toa, né? Eu não vim aqui pelo amor, não, gente. Eu tive a oportunidade de vir pelo amor. Meu avô, seu José Amaral, vinha aqui há muitos anos antes, vocês até ouviram o nome dele na história. Trouxe minha mãe depois, né? Minha avó veio um período, né? Depois trouxe minha mãe. E eu, por algum motivo que só espiritualmente a gente acaba entendendo depois de começar a estudar, né, as coisas, eu não vinha para cá. Tinha alguma coisa que me travava, eu não vinha para cá. Precisou meu avô fazer a passagem e eu ter um problema muito sério, né, minha vida começar a dar uma rodopiada para eu sentir dor e vir aqui. Eu só vim para cá com 26 anos, por incrível que pareça. Eu já ia no Abrigo Batuíra, a gente ia lá né, a gente fazia comida, ia com o carro, brincava com as crianças, isso eu fazia. Mas vinha aqui no Missionário eu não conhecia. E aí eu vim pra cá um dia, e foi pela dor mesmo. E aí eu estava completamente perdido, não sabia o que eu ia fazer para a sequência da minha vida. Eu estava num momento, né, tinha acabado de me formar e não sabia o que eu ia fazer. E aí eu vim pra cá. Eu lembro que eu vim pra cá, o Ronaldo não vai nem lembrar, eu sentei do lado do Ronaldo, o Ronaldo estava sentado na mesma cadeira. Eu sentei nessa cadeira aqui, de talvez. E sentei, assisti toda a sessão e tal. Foi o seu Manuel de Paula que estava fazendo a sessão. E a hora que eu fui sair, o seu Manuel de Paula me parou, olhou pra mim e falou assim: demorou pra você vir aqui, hein, amigo? Precisou seu avô te trazer? Eu não me esqueço disso. E não tive só, como nenhum de nós tem, eu não tive só aquela situação complicada na minha vida. Mesmo depois que eu já estava vindo para cá, a gente não vem aqui para evitar ter situações complicadas na vida. A gente vem para cá para aprender a lidar com elas, para aprender os motivos que isso acontece, para ter a força necessária no nosso pensamento, no nosso coração, para poder passar por elas, né? Que a gente, quando eu costumo falar muito, a gente tem que ser que nem a água, né? A gente não tem que ficar brigando com o obstáculo, a gente não tem que querer passar no meio, a gente tem que aprender a desviar, continuar o nosso caminho, né? E como a Rogéria colocou no texto da Belinha, né? A gente aprende isso de forma lenta, gradual e diária, né? O exercício é diário, a gente tem que fazer o nosso exercício de pensamento, de melhorar o nosso coração, né? O Ronaldo fala muito de coração, escreveu até um livro sobre isso, muito legal. Melhorar a nossa alma, a gente é um exercício diário, né? Diário. Eu mudei muito desde a primeira vez que eu entrei aqui nessa casa, mudei muito, continuo mudando até hoje. Tem que ser hoje melhor do que foi ontem, amanhã melhor do que foi hoje, e assim sucessivamente. Vamos continuar tendo situações complicadas nas nossas vidas? Vamos, porque a gente tem que passar por elas. A gente, quando veio para cá, a gente não lembra, mas a gente combinou isso, a gente escolheu isso. As coisas que a gente está passando agora, por mais que seja difícil para a gente aceitar, né, e as coisas que a gente passa na vida, nós escolhemos passar por elas. Cada um de nós aqui, por incrível que pareça, escolheu estar aqui nesse plano durante a pandemia. Nós escolhemos. Nós falamos, vamos lá, a gente vai ter que aprender alguma coisa com isso. Não foi por acaso, não aconteceu por acaso na vida de cada um. A gente escolheu estar aqui, a gente escolheu estar aqui agora, a gente escolheu estar aqui nos próximos anos, enquanto a gente puder estar. Né? O Abel sempre fala, vamos aproveitar, fazer tudo que a gente tem que fazer hoje, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. A gente não sabe mesmo, a gente tem que melhorar a cada dia, a gente tem que tentar fazer o melhor de nós. E assim, nada assim, melhor para isso do que vir aqui, do que conseguir vir aqui, conseguir fazer as sessões, acompanhar as sessões às 7h30 da noite, quando a gente passa, porque é o melhor momento da semana da gente. Se cada um parar para pensar, a melhor hora que a gente tem na semana inteira
essa horinha que a gente vem aqui, que a gente pode parar, fazer as nossas vibrações, escutar uma palavra boa, voltar em casa, fazer as vibrações, é o melhor momento da nossa semana. É uma alegria poder vir aqui nessa casa abençoada, acompanhar os trabalhos que a gente está fazendo lá pelo YouTube, podendo alcançar pessoas que estão no exterior, que estão, né, em vários países, que estão em vários estados, né, porque as famílias foram, né, aquele povo, grande povo inicial do Seu Nelo, foi indo para vários lugares, né, e hoje, graças a Deus, com a tecnologia, a gente consegue alcançar essas pessoas também, mesmo as que não conseguem vir aqui. Isso é sensacional. Semana passada eu estava falando, essa casa tem mais de 80 anos, gente. Quantos lugares que a gente vê que tem mais de 80 anos? 83. Quantos lugares hoje no mundo e que ainda vem, o pessoal continua vindo, continua... Por quê? Porque ajuda. A egrégora dessa casa, a energia que tem essa casa, ela é fantástica, ela é sensacional, ela alcança a gente onde quer que a gente esteja. Eu já era protegido, e olha que antes de vir para cá, eu fui muito protegido, eu passei por situações, né, ela sabe muito bem, que assim, eu fui muito protegido antes de saber que essa casa existia. E eu só fui entender isso depois que eu vim aqui. Sabe, é uma coisa de louco, uma coisa que você fala, o que não, acontece, deixa eu te interromper um pouquinho, ele representa uma geração daquele, o pai, a mãe, orando por ele, o avô orando por ele nem estava sabendo, mas ele estava sendo protegido. Nossa, situação assim eu fiquei no hospital lá desacordado 2 dias, eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos. Ela sabe, uma situação super complicada, o médico olhou para ela... Mas você tinha que estar aqui hoje, né? Eu então entrei no hospital, o médico falou para ela, olha, o cérebro dele inchou, sabe, era outra época. Falou assim, olha... Eu nunca vi ninguém voltar. No dia seguinte, olha, ficou terrível. No dia seguinte meu cérebro tinha desinchado. Sabe? Eu voltei. Ela fala que eu levantei, eu estava deitado, eu sentei eu estava desacordado, eu sentei uma noite na cama, olhei para a cara dela, ela estava do meu lado. Falei, eu estou bem, eu vou voltar, vou ficar bem, fica tranquila. E deitei de novo, apaguei, eu não lembro disso. Ela falou para mim. Sabe, tem outras situações, eu estou dando um exemplo, mas assim, eu nem sabia que essa casa existia e já tinha gente orando por mim, mentalizando por mim. Posso interromper um pouquinho? Como a gente faz para os outros das nossas famílias. Aquele dia eu ajoelhei no chão. Vem aqui. Aquele dia eu ajoelhei no chão e pedi assim para o Seu Nelo que se ele tivesse que ficar abestado, bobo, qualquer coisa, que ele fosse embora. Que eu aceitava a passagem dele. Eu ajoelhei no chão e pedi ajuda para o Seu Nelo, fiz oração, pus a água fluidificada, daqui a pouco ele senta na cama. Aí no dia seguinte o médico deu alta. Ele ficou de uma tal maneira que ele pegava o garfo e vinha aqui. Ele não conseguia acertar a boca. Para voltar ao normal, mas... Nem nada. Então ficou numa situação terrível. Eu interrompi porque é coisa que ele nem lembra que aconteceu, porque estava fora de si. Então, posso continuar? Você não quer passar para ela? Pode, tá, acabei de passar para minha mãe. Ela está escalada para falar. Espera um pouquinho, Lenise. Lenise, só um minutinho. Obrigada, Jefferson. Esse depoimento foi muito lindo, muito bonito. E sabe o que eu me lembrei? Você pode ser os jovens de hoje e amanhã, que nós queremos atingir. Aquele jovem que não tem tempo, que não quer, não sabe por quê, que nunca vem, a mãe quer trazer, a avó quer trazer, mas não vem. Esses amanhã serão como Jefferson. É isso que nós temos esperança. Fala, amiga. Então, quem nos trouxe aqui foi a minha mãe. Fala aqui para eles. A minha mãe nos trouxe aqui porque uma vizinha de muro, perto de casa, via minha mãe chorando porque meu pai só podia ficar lá no litoral, ele não podia vir para cá de jeito algum, não sei o que ele tinha, o que foi feito contra ele, sei lá. Tinha asma. Nada, então ele não podia vir para cá porque ele ia com balão de oxigênio embora para lá porque tinha asma. Ele já nasceu com asma, nasceu assim. Depois eu soube por que ele também, por que ele fez uma regressão, então falaram para ele por quê, depois eu conto uma hora qualquer.
Então, a minha mãe veio e vinha toda semana. Toda semana. Aí o seu Nelo, a minha mãe falou para o seu Nelo assim, que meu pai ficava lá, né? Não vinha para cá. Aí o seu Nelo falou assim, então espera, que você vai ter um presente. No dia do seu aniversário ele vai vir de mala e cuia. Quando foi no dia 20 de outubro, aniversário da minha mãe, ela levantou de manhã chorando. Aí alguém abriu a porta, meu pai pôs a mala no chão e falou assim, eu vim de mala e cuia e não volto mais para lá. Quer dizer, aí gente, aí eu nasci aqui. Eu nasci nessa casa, em Conceição, a gente fazia as comidinhas aqui, eu nasci nessa casa e meu pai, convidado pelo seu Nelo, era o companheiro mais velho do seu Nelo, que ninguém sentava na mesa, era só o seu Nelo. Aí ele convidou meu pai sentou do lado dele, que punha os discos, punha as coisas para ele, ficava ali, companheiro mais velho do seu Nelo. E nas fotos que eles iam lá para a Ilha dos Búzios e tal, o meu pai quase não aparecia na foto, porque ele quem tirava as fotos. Aquela maquininha antiga, era meu pai que tirava as fotos. Então, essa casa, como eu nasci aqui, eu tenho só que agradecer. E eu consegui tanta coisa aqui nessa casa, mas tanta coisa, que a gente só pode ajudar os outros como nós somos ajudados. Então é o que essa casa faz, ajuda as pessoas. Eu agradeço a oportunidade de estar falando e vou convidar vocês. Dia 14 eu estou aqui fazendo a minha irradiação, tá? Tá bom? Vou levar. Ale, você quer dar uma palavrinha para nós? Alexandre, professor Alexandre. Já fala tanto. O que ele falou? Quer que eu pegue o seu microfone? Esse aqui. Esse aqui. Deixa eu pôr para você aqui. Não precisa. Não, pode deixar. Assim tá bom? Preciso falar mais alto? Não, eu já dei aula para 300 alunos no saguão de cursinho, então falava alto. Bom, assim, tantas coisas que eu estava sentado ali lembrando da minha chegada à casa de Nelo, através da insistência de minha mãe, né? As mães estão sempre metidas na história do Nelo, né? Mas eu vou contar rapidamente, até uma mentira que eu contei para um amigo sobre Nelo. Na época, jovem, eu estava na aeronáutica, na Força Aérea Brasileira, e a nossa comunicação com a família era por carta, sempre por carta. E eles entregavam as cartas sábado depois do almoço. Nunca me esqueço disso. Aí passaram entregando as cartas, eu estava sentado na minha cama, um colega do Rio de Janeiro do meu lado, a gente começou a abrir as cartas. E quando eu vi a carta da minha mãe, a fotografia, como por milagre, saltou da carta a fotografia do Nelo. Pá, em cima da minha cama. Eu espantei com aquilo. Falei, epa, o que está acontecendo aqui? Quem é esse sujeito que minha mãe está me mandando, né? Até fui tentar pegar logo depressa, que o amigo estava olhando, mas ele logo perguntou, quem é esse aí, Alexandre? Ele falou assim, esse aí já morreu? Ele perguntou assim para mim, falei, é um tio meu que morreu. Ah, tá bom, minha mãe mandou. Então ele passou a ser meu tio. Mentira boa, né? Mentira boa. Bom, e aí depois a gente vem frequentando, e outra situação curiosa, não, foram tantas coisas que eu consegui na casa de Nelo, ser uma pessoa melhor, tá? Livre de preconceitos, tá? Livre de vícios, né? Com outro pensamento, né? As coisas materiais não me interessam, eu conquistei várias, mas o mais importante na minha vida foi a mudança de minha cabeça, de meu pensamento. Eu aprendi aqui a aceitar as pessoas como são. Eu aprendi a olhar para o outro de maneira diferente, tá? Olhar como realmente se fosse meu irmão, não importa quem seja. Eu aprendi com tanta gente que ensinou, que falou aqui, até o seu avô, seu Faria, até o seu avô, gostava muito de sentar aqui e ficar ouvindo
né, às 18 horas. Né. Então, a gente aprende muita coisa para a nossa evolução espiritual. Como lidar com tudo, como encarar tudo mais, né? E assim existem muitas surpresas na vida da gente em relação aqui à vida interna na casa de Nelo, né? Conto também uma outra historiazinha que foi muito interessante, que a avó da minha esposa, né, uma espanholinha, Mariquita, o marido foi embora, deixando com ela as crianças, né? E ela entrou numa amargura assim tremenda, uma amargura muito grande. Ela conta até mesmo, ela era até gordinha, mas o vestido dela que ela usava dava dobras no corpo, de tanto peso e de tanta amargura que ela sofreu por o marido ter ido embora. Aí uma amiga falou assim, olha, vamos lá na casa de Nelo, tal, assim, assado, explicou. E ela foi escondida dos pais, porque naquela época, uma mulher abandonada pelo marido, era ela ocupada sempre, não importa qual seja o motivo. Né? Não podia mais sair de casa, não podia sair de casa. Né? Não podia sair de casa. Mas ela veio, e disse que quando ela entrou, que ela foi direto para o seu Nelo, ela foi falar alguma coisa para ele, ele falou assim, não precisa fazer nada. Senta lá e trabalhe. Aí ela veio e sentou aqui, terminou, participou do trabalho, tudo, terminou, voltou para casa, chegou em casa, se jogou na cama, aos prantos, e de repente ela viu que o teto da casa se abriu inteiro. Um barulho, claro que isso é espiritual, um barulho tremendo, o teto da casa se abriu, descortinou um céu azul lindíssimo, lindíssimo, e a partir daquele dia, nunca mais deu um choro pelo marido ter ido embora. Se livrou perfeitamente de todas as angústias. Aí não pôde mais vir à casa de Nelo, porque os pais não deixavam. Não podia, como que vai para lá, né? Mulher abandonada, não sei o quê, aquela historiada toda. Por uma coincidência da vida também, eu fui namorar a neta dela com quem me casei. Eu namorei a neta, e aí a gente contando... Era sua aluna? Sim, foi minha aluna. Eu namorei a neta, né, lá na sua casa, Padre Anchieta, né? Que eu dei aula no Padre Anchieta também. Sem vergonha, não? E aí, o que aconteceu? Felizes para sempre. A Mariquita voltou à casa de Nelo comigo. Eu a trouxe de volta para a casa de Nelo. Então, mas essas coisas são coisas que acontecem, coisas simples, e outras tantas, né? Outras tantas histórias de amigos que convidei, amigos que vieram uma única vez aqui na casa de Nelo. Aí encontrei com outro que há 50 anos não encontrava. Ele falou, puxa, Alexandre, você ainda vai naquela casa de oração, assim, que espetáculo que é aquilo. Ele nunca mais foi, porque se mudou para Minas Gerais, né? Outro, um dentista, o meu dentista. Meu dentista, ele veio, eu convidei, também veio uma única vez. Sentou-se aí no trabalho, assistiu. Depois de uns dias ele me ligou e falou, puxa, Alexandre, que coisa, nunca aconteceu comigo isso. Eu fui a tantas casas de orações, mas essa é a casa de oração onde eu fiz pela primeira vez um pedido e logo recebi. Também nunca mais voltou a opção dele, né? Mas o mais importante em minha vida na casa de Nelo foi a mudança interna que aconteceu comigo. Essa foi a maior dádiva que recebi aqui de todas as pessoas que faziam palestras e davam as sessões, de todos. Parece que cada vez que eles falavam alguma coisa, era endereçado para mim, para eu mudar todo o meu jeito, né, chato de ser. Obrigado. Obrigado. Só então,
Deixa você falar depois da... Não, mas eu quero falar, se ele tem um tio chamado Nelo, eu tenho um avô. Quero contar. O Abel disse que tem uma história agora. O Vai Nelo passar a palavra passou por pra teu ele. tio, né? E o Nelo passou por meu avô. Ó, deixa eu contar uma historinha rapidinho aqui. Nós fomos passar um final de semana na casa dos amigos queridos. A cidadezinha chama-se Itapuí. Aí nós, no sábado, nós fomos, na sexta-feira, no sábado à noite, nós fomos comer um lanche na praça. Itapuí fica perto de Jaú. Bom, aí comemos o lanche lá, sabe aquelas barraquinhas, aqueles come que tem os lanches? Comemos os lanches, sentado na praça, naqueles bancos de pedra, e comemos o lanche e viemos embora. No domingo de manhã, ou foi na sexta, ou foi no sábado de manhã, a Renata vai procurar a bolsa. Cadê a bolsa? Esqueceu lá no banco. Aí nós nem tomamos o café, foi eu e o Fernando, marido da Luzia, né, Luzia? Nós fomos lá na praça e fomos lá naquele banco que a gente estava sentado. Chegou um senhor e falou assim: você está procurando uma bolsa de mulher? Eu falei, sim. Ah, eu vi ontem, entreguei para o padre. Eu estava esperando que viesse alguém aqui. Entreguei para o padre, lá na igreja. Então vai eu e o Fernando lá na igreja. Batemos na porta, saiu uma senhora lá. Eu vim buscar a bolsa da minha esposa, que foi entregue aqui para o padre. O padre demorou um pouquinho. Aí o padre veio e falou assim: como é que o senhor se chama? Eu falei, chamo Abel. Como é o nome? Com o documento do carro. Para saber se era seu, né? Eu falei, como é que você pode provar que é seu? Eu falei, meu nome é Abel Jerônimo Batista Gonçalves. E o nome da sua esposa? Ele começou a virar o nome. Eu falei, Renata Guandelino Gonçalves. E quando ele virou assim, tinha uma fotografia do seu neto. Tem até hoje, né, bem? Ele falou, peraí, esse aqui não é o senhor. Juro por Deus, essa foto aqui não é o senhor. Quem é ele? Eu falei, é meu avô. Gente, ó, a proteção de alguém achar uma bolsa, segurar, levar lá na igreja, entregar para o padre e se preocupar no dia seguinte para indicar. Então, seu Nelo faz milagres, faz e vai continuar fazendo. Tá bom? Tá, isso aí. Olha, tendo ouvido todas esses depoimentos tão bons, né, que faz a gente alegrar o coração, eu quero aproveitar para fazer mais alguns agradecimentos para aqueles primeiros que conduziram os trabalhos depois que o seu Nelo passou para a vida espiritual. Porque foi um grande trauma, né? Pensava-se em fechar o centro, né? Mas como é que ia ser o abrigo Batuíra sem o centro? Foi um dilema muito grande que meu pai e a Dona Maria, né? Meu pai Oswaldo, Dona Maria Janone, se reuniram para chegar a um acordo, né? E aí a Dona Maria se prontificou a orientar a parte espiritual, meu pai a administração administração mesmo, né, daqui e como tesoureiro do Batuíra, herdando os cargos do Nelo, né, que era presidente daqui e tesoureiro do Batuíra. Mas quem fariam as irradiações? Porque a Dona Maria era a diretora, não dava para ficar aqui fazendo. Naquele tempo, gente, eram simplesmente 6 irradiações por dia, terça, quarta e sexta. Então, era uma dedicação muito grande. Aí repartiu-se entre várias pessoas. Dona Yolanda Ansará, senhor José Amaral, Dona Elvira Granja, seu Manuel de Paula, depois, mais tarde, né? Depois foram agregando. Olinda Queiroz Garcia, cujo filho está aqui, Luiz Mauro, para quem eu peço todo o respeito e até palmas para a Olinda.
Ela foi uma colaboradora espetacular de 30, 40 anos, desde a adolescência, aqui dentro também, né? Como a Belinha, né? Também, que desde a adolescência eu li aqui a história, mais uma pessoa que deu sequência, né? E Dona Josefina Curte, Eide Curte. Então eu queria, assim, dar a minha reverência para essas pessoas, né? Reverenciar esses espíritos. Dona Conceição, é que eu estou falando das pessoas que já foram, né? Embora. Dona Conceição está entre nós, graças a Deus. Então, esses que estão no mundo espiritual, mas que muito provavelmente estão aqui hoje, né? Participando, como a Dona Maria, que a Magda teve um sonho com ela. Eu hoje, quando ia pegar meu casaco, eu tenho esse e tenho um outro. Esse foi dela. Então, sem saber do sonho dela, eu falei, não, hoje eu vou vestir esse casaco que era da Dona Maria. Né? Então, a Magda falou, está na cara que ela está dando um sinal que ela está por aqui com a gente hoje. Então, nós temos toda uma história, gente. Tem tanta história que a gente ficaria muito tempo aqui para contar. Mas eu gostaria, agora para encerrar essa parte e passar para os meus colegas, de entregar para vocês o nosso prospecto de orientações básicas que o Sr. Nelo elaborou, né, inspirado pelos guias. Os dados de horários, vocês não considerem, porque nós estamos ainda nos organizando depois da pandemia, entendeu? Então, nós ainda não temos os horários fixos, mas as instruções são as mesmas. Então, eu vou passar para vocês e vocês vão notar que a primeira coisa das nossas instruções é tomar água, 1/4 de copo, 3 vezes ao dia, ao acordar, às 18 horas e ao deitar. Todas as vezes que beber a água, antes fazer uma prece, fluí-la, elevar os pensamentos a Deus, Rogério Vilares Melo e seus companheiros do espaço. Então, essa é a primeira instrução. Então, eu queria, assim, resgatar isso, né? E até pedir para o Ronaldo falar um pouquinho sobre o que é uma água fluidificada. E o Abel vai fazer a oração para fluidificar estas águas para vocês levarem para casa. Essa garrafa cada uma das garrafas vai estar fluidificada e vocês podem repartir entre seus parentes em pequenas quantidades, tá? Então, eu gostaria que alguém ajudasse aqui a distribuir. E eu vou distribuir também uma fotografia do Sr. Nelo, que a gente gosta sempre de dar para vocês. E de 2 fotos, uma como ele era aqui materialmente, né, que é aquela menor, e uma, por favor, e uma que é assim como nós imaginamos que ele é na luz, tá? Então, cadê a Magda? Você distribui? Então, são pequenas lembranças, resgates, porque a gente, nesse momento de homenagem, a gente vai para a raiz da nossa casa. É importante resgatar essa raiz, né? Então, eu gostaria que vocês retomassem esse prospecto, né? Esse prospecto com todas as instruções básicas e seguissem, porque os nossos guias precisam ter sintonia conosco para nos ajudar. E essa sintonia é esse momento, pelo menos uma vez por dia, se você não pode fazer 3 vezes. Mas dá para fazer 3 vezes. Seu Nelo até falava assim, ninguém precisa saber que você está fazendo a prece, que você está fazendo uma prática. Você vai lá, pega a sua aguinha, faz a sua mentalização, certo? E toma a sua água fluidificada. Nesse momento, você pode também mentalizar aquilo que você está precisando, o teu quadro mental, aquele quadro mental que a gente faz para conseguir realizar coisas importantes para nós, certo?
Então, faz a oração, faz a mentalização e toma água. É uma prática que nós temos que resgatar. Quem é antigo, voltar a praticar, e quem está chegando agora é entrar nessa linha de conexão. Porque tudo se dá através de conexões. A gente vê que a própria física hoje está explicando isso. A física quântica tem experimentos mostrando pelo pensamento a gente se comunica sem fronteiras e sem distâncias. É não local, né, que eles chamam, né? Professor de ciências exatas aí tem que nos dar uma aula, né, Alexandre, sobre física quântica. Então, gente, agora eu vou passar para o Ronaldo. Você filma para ele? E ele vai explicar um pouquinho para vocês. Obrigada, querido. Vamos lá? Boa tarde de novo. Só pegando um gancho dos depoimentos que foram feitos aqui, do avô, do tio, né? Eu estou aqui desde 1980. E eu cheguei aqui, não pela dor, felizmente, cheguei por amor, por um convite. Né? A minha esposa, a avó da minha esposa já frequentava aqui, Dona Isabel, né? Tenho parentes aqui. Experimenta falar sem microfone que eu acho que vai ficar melhor. Eu tenho parentes aqui, inclusive, nesse momento, né? A minha tia Shirley, né, tia? Eu estou aqui desde 1980 e só para falar alguma coisa, assim, uma curiosidade, eu sentava sempre nessa primeira fileira, né? Até que o Gerson comentou que sentou do meu lado aqui. Sentava sempre aqui nessa primeira fileira. Aliás, eu sempre, como aluno de escola e faculdade, eu sempre sentei nas primeiras fileiras. E um belo de um dia, sempre terminava a preleção aqui do seu Manuel de Paula, e ele parava naquela porta ali, e todo mundo que saía cumprimentava, ele cumprimentava todo mundo. E quando eu passava por ele, ele falava assim: "Tô de olho no senhor". Tem um quadro, né, na Praça Nossa lá, que fala "Tô de olho no senhor", né? Aí eu saía daqui e ia embora caminho para casa com a minha esposa, e eu falava: "O que será que ele está falando, tô de olho no senhor?" Um belo de um dia, eu sentado aqui, o seu Manuel entrou no salão, ia se posicionar ali para fazer o início do trabalho, da pré-eleição. De repente, ele olhou para mim assim, apontou o dedo: o senhor aí. Antes de, quando terminar a sessão aqui, eu quero falar com o senhor. Mas foi assim, inesperado, né? O senhor aí. Bom, terminou a sessão, eu saí, me retirei, todo mundo saiu, cumprimentou, eu fiquei por último. Aí falou: "Seu Manuel, você queria falar comigo?" Eu quero lhe falar que a partir da próxima sessão, eu quero que o senhor venha com o avental branco. O senhor me deixa o seu nome completo, sua idade, o seu endereço, que na próxima quarta-feira, isso foi numa quarta-feira, eu sempre vim às quartas, na próxima quarta-feira eu vou lhe fazer apresentar ao senhor a corrente espiritual desta casa de uma forma formal. E ele falava assim para mim: "Não se esqueça, muito lhe será dado, mas muito lhe será cobrado." E olha, até arrepio quando eu lembro disso. Eu estive nessa casa desde 1980, me afastei, acredito eu, por uns 2 anos, por umas outras questões, e os sinais vieram, né? Os sinais vieram. E quando os sinais vieram, eu retornei a essa casa e estou aqui até hoje. E muito feliz e muito agradecido por esse ambiente, por essa egrégora, por essa energia que nós compartilhamos aqui e que recebemos do alto, através do nosso mentor espiritual. Falando um pouquinho sobre a fluidificação da água, eu preparei um vídeo. Esse vídeo vai ser disponibilizado no nosso canal no YouTube.
conta um pouquinho, é um documentário que conta a história do professor Masaru Emoto. O professor Masaru Emoto fez uma experiência, levantou essa questão da água, a energia da água. O professor Masaru Emoto fez uma experiência. Fica um pouquinho difícil eu comentar com vocês essa experiência. Assistindo o vídeo, vocês vão verificar, dentro do contexto geral, qual foi a experiência que ele fez. Mas, resumidamente, ele congelou a água e as moléculas de água, né? As moléculas de água congeladas, à medida que elas iam congelando, né? Ele começou a fazer experiências do tipo, diante daquela água, fazer uma oração, por exemplo, né? E essas moléculas, elas eram colocadas, a água era colocada num equipamento que fotografava o cristal da água, né? Então ele fez essa experiência com água vinda direto da fonte, brotando, né, do solo. Ele fez essa experiência com oração, ele fez essa experiência com a voz do Hitler. Ele colocou essa água e umas caixas acústicas com os discursos do Hitler e fotografou a molécula de água, o cristal da água, naquele momento em que ela recebia aquela vibração da voz do Hitler. Ele fez também experiências com arroz, né? Vários potes de arroz, e ele colocou arroz nesse pote, colocou água. Num pote ele fazia uma oração, no outro pote ele falava palavras baixas, palavras de ofensiva, né? E no outro pote ele nem fez nada, ele ignorou. E com o passar do tempo, aquele pote que recebia as orações, o arroz praticamente, você não percebia nenhuma alteração, né? E no pote que recebia as más palavras, as más vibrações, ele simplesmente mofou assim rapidamente. Tudo isso em tese, porque existem alguns cientistas aí que questionam essa questão da água, né? Inclusive ele fala, se nosso corpo ele é composto de mais de 70%, 75% de água, né? Você imagine, por exemplo, lá ele fez uma experiência, a água sobre o efeito de uma música de Bach, né? De Beethoven. Então você vê aquele cristal, parece uma joia, né? Totalmente translúcido e bonito. E fez a mesma experiência com uma música de rock, heavy metal, né? Aí você percebe totalmente disforme, não dá nem para perceber que aquilo era uma molécula de água, né? Então, se essas vibrações fazem mal, né, nesse experimento que foi feito e mostrado na água, imagine no nosso corpo. Quando eu li o texto da Bruna, já tinham as frases, né, assim, que a gente costuma distribuir para vocês. Nós não pudemos apresentar aqui hoje. E eu fiquei assim com a seguinte falta, senti. As frases que eu extraí do livro da Bruninha foram faladas aqui. Mas as frases que eu coletei da dona Vilma Ferraz, que é uma senhora também, acho que da idade da Alberta, ela passava para mim, assim, por telefone, sabe? Olha, eu lembrei, seu Nelo falava tal coisa. Me deu uma agendazinha de quando ela era adolescente, que ela vinha na sessão e ela anotava o que o seu Nelo falava. Então eu selecionei naquela relação que eu passei para ele, também as frases da dona Vilma, né? Mas iam ficar faltando. Só que a Marilene me trouxe essas frases da dona Vilma, gente, num quadrinho. As da Bruna já foram faladas, agora eu tenho que ler as da dona Vilma, dá licença, que foi uma intuição assim de completar o nosso rol de frases. Então, as anotações da dona Vilma Ferraz em 1951. Sem espiritualidade não há felicidade.
E sem caridade não há espiritualidade. O pensamento é uma força. Pensando e praticando o bem, recebe-se o bem. O mal não se combate. Só nos livramos do mal desenvolvendo em nós o bem. Não viva à sombra dos espíritos dos outros. Viva à sombra do seu próprio, viva à luz do seu próprio espírito. Olha, essa é boa para a internet, não é? Essa última frase contemporânea. A gente não se deixar envolver por toda essa massa de comunicações e manter a nossa integridade, nossa individualidade. Muito bem, agora eu vou passar para o Abel a palavra para fazer a oração, que vai fluidificar as águas. E, se você quiser ir lá, Abel, para fazer, ele vai fazer depois o passe magnético e fazer o encerramento. Mas antes eu queria dar uma explicação da fluidificação da água. Pode dar. Pode ser? Lógico. Conceição. Vem cá, tia. Eu adoro quando ela fala. Peraí. Eu me recordo de um detalhe, minha mãe sempre contava. Mas na época que eles não gostavam. Então fala na alto. Época que eles que meu pai não tinha o centro. Ele era uma pessoa que trabalhava normal. E nós não tinha nada a ver com espiritualidade. Daí começou a ficar doente. Minha mãe começou a ficar doente, os filhos. Eu fiquei muito doente. Então ele fazia em médico, nada dava certo, nada dava certo. Ele falava, vamos no centro, né? Aquela coisa, no centro do espírito. Ia no meu pai, ele não gostava desse tipo de coisa, de centros, assim. Então um dia ele foi. Quem deu a comunicação foi ele. O doutor Silvio de Campos. Fala mais alto. Foi o doutor Silvio de Campos. Um dos dias. Deu uma palestra que ninguém esperava. Maravilhosa. E depois desse dia, ele nunca mais foi, onde ele ia, qualquer lugar que ele ia, um dia se manifestava. Daí a trajetória dele começou, foi quando ele fundou o centro em Itaquera. É isso, quer dizer, Dr. Silvio de Campos foi o primeiro guia que se manifestou. E com certeza deve estar entre nós. Porque deram Olha, sobre a fluidificação da água, vocês estão vendo as garrafinhas, elas estão fechadas, né? E às vezes as pessoas me perguntam se tem necessidade de abrir a garrafa. Como a gente fala na mensagem, na fluidificação da água, para a espiritualidade não existe distância nem barreira. Pode ser uma garrafa fechada. E o convite que a gente sempre faz na fluidificação da água, que cada um de nós, cada um que está aqui, tem esse poder. Eu preciso saber, não, é a sua mente. Cada um de nós pode fluidificar a água. E olha só, que cada um de nós aqui é um instrumento da corrente espiritual. Você nunca está sozinho. Se você está com pensamento positivo, você tem a companhia das entidades ali, que estão nessa mesma sintonia. Então, assim, quando a gente pede, a gente fala, olha, você vai mentalizar a água que você trouxe, você pode mentalizar a água. Isso quando nós estamos aqui, e de quarta-feira à noite, né, online, você pode fazer isso também. Então, tá, vamos lá. Fluidificação da água.
Você pode fluidificar a água que você trouxe, quando você vem a quarta-feira aqui. Você pode fluidificar a água das demais pessoas da família lá no vosso lar. A pessoa precisa saber, às vezes a pessoa não tem a simpatia por isso, mas você pode fazer, colocar um recipiente com água, pode colocar a água no suco que você dá para o marido, se o marido está muito bravo. Coisas maravilhosas acontecem com a fluidificação da água. O senhor Manuel sempre falava, tem que fluidificar a água, fluidifica a água. Então você pode fazer a fluidificação da água para você, para demais pessoas da família, e o mais importante que o senhor Manuel falava aqui, a caridade. Você tem conhecimento, um conhecimento de alguém na família, um amigo, um colega de trabalho, um vizinho que está passando por um determinado problema, você mentaliza essa criatura, um recipiente com água, a tua mente trabalha isso. E nesse momento que você mentaliza, você recebe a companhia de um amigo da corrente espiritual desta casa. E eu digo para vocês que maravilhas acontecem pela bondade do vosso coração, tá? Então assim, você pode mentalizar a água que você trouxe, a água lá no vosso lar, a água para as demais pessoas da família. Você visitou alguém no hospital, tem uma garrafa, mentaliza. Ali na hora que você está visitando, mentaliza. Colocando os fluidos naquela água, os elementos que essa criatura pode precisar, tá? Então você pode fazer isso para você, para todas as pessoas. Você pode fazer para os animais, você pode fazer para as plantas. Gente, e é tudo, essa maravilha que é esse líquido precioso, é o único condutor de energias espirituais que a gente tem, a água, tá? Beleza? Então, oração para a fluidificação da água. Precisa estar o recipiente? Não. Para a espiritualidade, para os nossos guias, mestres, protetores, não existe distância, não existe barreira. Posso fazer para uma pessoa que está lá na Itália? Mentalize a pessoa que está lá na Itália, um recipiente com água, e essa criatura vai receber, essa água vai receber os fluidos que ela está precisando. Acreditem nisso, tá? Tá bom? Você vai ficar fazendo aí em cima? Eu acho que nós vamos fazer, eu vou fazer aqui, depois eu vou lá. Então eu vou pedir para todos, né, para nós nos prepararmos e colocar as mãos na direção de todas as garrafinhas de água, e toda a água que está presente aqui, toda a água que está no vosso lar. Você pode mentalizar nesse momento tão precioso, alguém da família que está passando por um problema. Nós não vamos ter pressa para fazer isso. Mentaliza essa criatura com o recipiente com água e vamos aqui, ó, acalmando o nosso pensamento, agradecendo a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos, envolvidos pela corrente espiritual que se faz presente. E vamos vibrar, pedindo a Deus, a Jesus e a espiritualidade, para que em toda a água aqui presente, em toda a água mentalizada por cada um de vós, não importa onde seja, mentalizando tranquilamente, vamos vibrar, para que em toda a água mentalizada neste momento, sejam depositados os elementos fluídicos, energéticos e magnéticos que cada um possa estar necessitando para uma paz, para uma cura, para alcançar um pedido, alcançar uma graça, para a proteção do corpo físico, para a proteção do corpo espiritual. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe.
Queridos irmãos, relaxem o corpo, soltem-se, libertem-se de todas as tensões. Este é o momento, é a comunhão com o plano espiritual. É preciso que o vosso coração esteja envolvido numa alegria profunda. Mantenha um semblante alegre, como se você estivesse dando um pequeno sorriso. Experimente, faça isto. Alegria profunda. Está descendo do alto uma luz azul prateada, brilha intensamente, percorre o vosso corpo, vai energizando todos os órgãos, purificando todas as células. E é neste momento em que cada um de vós é envolvido pela corrente espiritual aqui presente, com gratidão, com profundo carinho. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam em nome do Mestre Jesus. E que assim seja. Para finalizar, nós vamos cantar o nosso hino. Pediria para todos cantarem o hino que o senhor Nelo, o senhor Manuel adoraram, que é o mesmo nosso hino. Supremo, que na terra criou-nos por bem, no universo infinito no extremo, seu poder nos dá força também, exultemos de alegria, da luta ao entrar na lista, invoquemos a harmonia, amor, verdade e justiça, cardenal sentimento nos une, transportados de sábio fervor, um sublime dever nos reúne, neste templo, mansão do Senhor, exultemos de alegria, da luta ao entrar na lista, invoquemos a harmonia, amor, verdade e justiça. Quando a alma se forma liberta da ilusão que na vida se
agradecendo essa homenagem maravilhosa para o mestre Nelo. Nós vamos agradecer com muita emoção, lá do fundo do nosso coração, uma salva de palmas para o senhor Nelo. Falar uma coisinha rapidinha. Nós não demos muito a palavra para as pessoas que vieram aqui, né? Porque poderia prolongar muito. Então, eu estou disponibilizando aqui para quem quiser dar um depoimento, vai sentar aqui com a câmera, o Ronaldo vai organizar, e a pessoa pode, é só esperar que venha um e pode dar o seu depoimento, porque aí a gente guarda, registra e faz o nosso arquivo, né, de depoimentos, tá bom? Vai estar aqui, ó, põe a cadeira, quem quiser. Agora, na finalização, eu peço que cada um leve uma garrafinha de água purificada e as flores, né, que estão aqui à disposição de vocês, por sinal que muito energizadas, né? Porque as flores também captam a energia positiva que nós emanamos aqui com os nossos pensamentos, tá bom? Então, que Deus acompanhe a todos, luz e paz para todo mundo, realização de todos os projetos que vocês têm, saúde, em primeiro lugar para todos. Muita gratidão para Obrigado.